Estimados irmãos espíritas e não espíritas, feliz é aquele que lê e ouve a palavra do Senhor. Mais feliz ainda é quem a coloca em prática diariamente. Foi-nos solicitado refletir hoje sobre o tema Uma realeza terrestre. Instrução de um espírito que se apresenta como uma rainha de França e que está no capítulo 2 de nosso Evangelho segundo o Espiritismo, cuja temática central é Meu reino não é deste mundo. A base evangélica que dá sustentação a este capítulo 2 do nosso Evangelho vem do evangelista João, capítulo 18, versículos 33 e de 36 a 37. E está assim descrito: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta minha voz. E Pilatos perguntou-lhe: O que é a verdade? E Jesus ficou em silêncio. Devemos fazer um esforço para compreender o significado desta passagem evangélica. Pois quando Pilatos pergunta pela primeira vez a Jesus: És o rei dos judeus? Ele o faz porque a principal acusação dos judeus do Sinédrio era de que Jesus dava a entender de que era o rei prometido, que libertaria Israel do domínio romano. Sem dúvida, essa foi uma grande frustração para os judeus. Mas a resposta que Jesus dá a Pilatos deixa o governador romano intrigado. O mestre disse que seu reino não era deste mundo porque ele falava do reino do Espírito sobre a matéria. Mas Pilatos não conseguia compreender isso, mesmo que Jesus tenha dito que se meu reino fosse um reino material, os meus não me deixariam ser preso. Ainda assim, Pilatos não conseguiu perceber de que reino Jesus falava. Mas há uma frase singular, muito especial, nesta narrativa evangélica. É quando Jesus diz: O meu reino ainda não é aqui.
ainda é um advérbio de tempo que significa até agora, até este momento, até o momento presente. Isso tudo são significados do advérbio ainda. Mas por que Jesus usou esse advérbio ainda? Porque até aquele momento as pessoas ainda não haviam entendido o sentido da vida, imaginando que esta vida deva ser aproveitada somente nos gozos terrenos. Porque depois que a vida se encerra, com ela se encerra tudo, quando nós sabemos que não é verdade. O corpo perece, mas o espírito sobrevive, continua a sua jornada. Por quê? Porque somos seres imortais. E o foco da vida, naquela época de Jesus, era fundamentalmente nas coisas materiais, como de resto ainda é nos tempos contemporâneos. Mas mesmo assim Pilatos insistiu, quando disse: "És, pois, rei?" E Jesus, de forma muito calma, muito serena, respondeu pela última vez: "Tu o dizes." Ou seja, não saiu da minha boca o que estás a dizer. Sou rei? Não, tu o dizes. Mas aí Jesus, muito educadamente, justifica a razão de sua existência no mundo. Ele diz: "Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. E aquele que pertence à verdade escuta a minha voz." Nesse momento, então, a cabeça do Pilatos deve ter dado um nó, porque ele perguntou para Jesus: "O que é a verdade?" E Jesus fica no mais absoluto silêncio, pois sabia que Pilatos ainda não estava preparado para ouvir aquela resposta. Da mesma forma que Jesus, certa vez, disse aos seus discípulos, já perto de ser crucificado: "Eu vos enviarei um outro Consolador, que lhes explicará tudo que eu não pude dizer agora." Por quê? Porque as pessoas não estavam preparadas. Mas nessa passagem, entre a entrevista de Jesus com Pilatos e a sua prisão e flagelação, existe uma simbologia muito importante. Aliás, 3 simbologias importantes: a coroa, o manto e o cetro. O fato dos judeus acusarem Jesus de autoproclamar-se rei levaram os soldados romanos a confeccionar uma coroa de espinho, feita com ramos do piuriteiro, cobrirem ele com um pano vermelho e colocarem um cajado nas suas mãos para servir de cetro. E eles cravam a coroa de espinhos na cabeça de Jesus, com palavras de escárnio, de deboche. Evidentemente que os romanos estavam pensando na glória mundana de um rei terreno. E a sua tentativa, eu digo tentativa, de desmoralização de Jesus era absolutamente inócua. Até porque eles não tinham percebido que estavam diante de um verdadeiro rei, o rei da vida. Aquele que com a sua morte ia mostrar para todos que a vida continua, quando reaparece para os seus, naquilo que se convencionou chamar ressurreição. Na obra Caminho, Verdade e Vida, do benfeitor espiritual Emmanuel e o médium Chico Xavier, há um capítulo, o de número 96, intitulado A Coroa.
da qual eu extraí um fragmento deste capítulo, para ajudar-nos na compreensão destes simbolismos que estão nesta passagem. O Emmanuel diz: é incrível o grau de invigilância da maioria dos discípulos do Evangelho, na atualidade, ansiosos pela coroa dos triunfos mundanos. Então ele já começa fazendo uma chamada de atenção muito forte para todos nós, dando inclusive um diagnóstico, dizendo que há um grau de vigilância muito grande entre todos os discípulos do Evangelho, ou então na maioria, como ele se refere. Mas por que as pessoas estão invigilantes? Porque elas continuam esperando, buscando a coroa dos triunfos mundanos, dos triunfos do mundo, humanos do mundo. O triunfo nas coisas materiais. O poder, a riqueza. Emmanuel diz: individualmente, os prosélitos significa recém-convertido, pretendem o bem-estar, o caminho sem obstáculo, as considerações honrosas do mundo, o respeito de todos, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que esposaram na vida por parte dos estranhos. Esta é a realeza humana, mundana. E o Emmanuel aponta aí tudo o que deseja um rei desta qualidade. Bem-estar, caminho sem obstáculo, honra por parte das pessoas, respeito, reconhecimento. E ele diz mais: quando essa bagagem de facilidades não os bafeja no serviço edificante, sentem-se perseguidos, contrariados, desditosos. Então, quando as pessoas não conseguem ter esse reconhecimento, se aborrecem. Consideram que todos são ingratos e que ele é um perseguido. Mas Emmanuel acrescenta, com sabedoria, a verdadeira intenção de Jesus ao permitir-se ao atroz sofrimento, tanto físico quanto moral e espiritual. Neste mesmo capítulo 96, intitulado A Coroa, lá da obra Caminho, Verdade e Vida. O Emmanuel diz naturalmente que o mestre trazia consigo a coroa da vida. Vida no sentido da vida espiritual, da plenitude espiritual. E aí o Emmanuel coloca uma conjunção adversativa. Ele diz: entretanto, não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra ainda é de espinhos, de sofrimento e trabalho incessante para os que desejem escalar a montanha da ressurreição divina. Simplesmente fantástico. Em que pese que Jesus não poderia desejar não passar por aquilo, mas ele aceitou porque era a missão dele. Então ele não quis perder a oportunidade de mostrar para todos o verdadeiro sentido daquela coroa. Dos espinhos que nós sentimos na carne todos os dias, com a ingratidão, com a rebeldia, com o descaso, com o desamor. Quando somos agredidos, ofendidos, os espinhos que nós mesmos cravamos em nós quando não seguimos as lições evangélicas. A coroa da terra ainda é de sofrimento e de trabalho incessante. Se de fato
cada um de nós deseja um lugar melhor na próxima vida. Mas vamos agora refletir sobre realeza. E mais uma vez, então, eu recorro ao benfeitor Emmanuel, só que agora numa outra obra. A obra A Verdade Responde, da Lavra Mediúnica do Emmanuel, com Chico Xavier. Existe um capítulo nessa obra que se intitula Realeza. O Emmanuel começa dizendo: a realeza como dignidade na terra não é privilégio dos reis ou dos condutores de nações. Então, Emmanuel já chama atenção, já nos apresenta a realeza como dignidade, não apenas como expressão de poder. Ele diz: em toda parte há uma realeza no trabalho que nos exorna o caráter, que nos destaca o caráter. Quando nos afeiçoamos às obrigações que o céu nos confia. Portanto, há uma condição para que isso aconteça. É que nós estejamos afeiçoados às obrigações que o céu nos confia, aos nossos deveres, aos nossos compromissos, especialmente os compromissos com semelhantes. O Emmanuel prossegue: de certo, semelhante nobilitação não atinge os brutos, que ainda se movimentam na animalidade primitivista. Então ele apresenta aí uma exceção, dizendo que essa realeza seguramente não está nessas pessoas que ele chama de brutos, e que ainda estão na fase da animalidade primitivista ou primitiva. Mas ele prossegue dizendo: entretanto, à medida que se destaca o espírito na esfera da inteligência bem conduzida, vê-lo-emos receber do alto o cetro da respeitabilidade no setor de serviço em que atua ou na profissão que domina. Ele começa com uma conjunção adversativa, quando diz entretanto, né? E mostra que o que vem em seguida, depois da conjunção, é altamente importante para nós compreendermos. Porque ele coloca uma condição: inteligência bem conduzida. Esse é um instrumento de ação, de conduta de cada um de nós. E quem assim procede, recebe do alto, recebe do céu, recebe de Deus o cetro da respeitabilidade. Claro que isso é simbólico, não é um cetro físico, é um cetro simbólico. Um cetro simbólico chamado respeitabilidade. A pessoa torna-se respeitável. Onde ela se torna respeitável? No setor de serviço em que ela atua ou na profissão que ela exerce. Cada um de nós, naquilo que faz, vai poder conquistar este cetro de respeitabilidade. Mas para isso, nós teremos que atuar com uma inteligência bem conduzida. E aí ele vai dar um exemplo. Aliás, mais de um exemplo. Ele vai dizer: o chefe de família aguarda a realeza da governança doméstica, tanto quanto o coração maternal se coroa com a realeza do amor na criação dos filhinhos. Então, no lar, tanto o homem quanto a mulher, tanto o esposo quanto a esposa, tanto o pai quanto a mãe, podem guardar realeza. O marido, o esposo, na governança doméstica, ou seja, provendo
tudo aquilo de material, de espiritual e de moral que a família precisa. Da mesma forma que a mãe se debruça sobre a criação dos filhinhos com muito amor. Ele diz: o sacerdote de qualquer confissão religiosa edificante ostenta nas mãos o símbolo da fé viva e da autoridade espiritual. Esse ostenta na mão também é simbólico. Nós temos que entender que ostentar nas mãos significa dizer a conduta que se tem. E qualquer que seja a confissão religiosa, católico, evangélico, espírita, umbandista, qualquer que seja a confissão religiosa, a criatura tem nas suas mãos o símbolo da fé viva e da autoridade espiritual. Que não é andar com a Bíblia debaixo do braço, mas praticar exaustivamente tudo que está no Evangelho de Jesus. E aí ele faz uma comparação, diz: tanto quanto o soldado enobrecido detém o bastão da ordem, o bastão de comando. Ele diz: o magistrado é portador da realeza da justiça, tanto quanto o médico conserva a soberania da arte de curar. Há uma realeza no exercício da magistratura? Sim. No exercício da medicina? Sim. Realeza quando? Quando são exercidos dentro dos princípios evangélicos de Jesus. Sempre. Emmanuel diz ainda: a realeza de todas as procedências. Realeza da mulher que se faz mãe de filhos alheios. E realeza do homem que se transforma em irmão do próximo, na plantação da fraternidade pura. Então não há realeza somente no exercício de profissões ou de algum tipo de afazer. Mas ele dá um exemplo belíssimo da mulher que se faz mãe de filhos alheios. Isso é um exemplo extraordinário, sinal de grandeza, em que o coração se desdobra em amor. E ele diz mais: a pena do escritor é sinal de grandeza no mundo das ideias para o homem que se consagra à extensão do bem. Como a vassoura é característico de nobreza no asseio público, para o companheiro que se devota à higiene em benefício geral. Essa comparação dele é fantástica. Que tanto a pena do escritor como a vassoura na mão do gari, ambos são instrumentos que podem consagrar uma realeza. Claro, a depender de como o escritor e o gari estão usando esse instrumento de trabalho. Não no sentido da perfeição física do trabalho, mas da perfeição espiritual. E o Emmanuel diz ainda: não nos esqueçamos, porém, de que a realeza não nasce do título que exibimos nas afirmativas convencionais, mas sim da maneira pela qual nos utilizamos das possibilidades que repousam em nossa mente. Olha que interessante. Em nosso coração, em nossas palavras e em nossos braços. Ou seja, não é ser nobre, não é ter a realeza porque conquistou um título. De repente alguém lhe concedeu um título. Ele diz que não é por isso, e que esse não é o caminho. A concessão de um título é meramente uma coisa humana, mundana,
mesmo que ela seja em reconhecimento aos serviços prestados. Mas ele diz que não é apenas a concessão do título que torna a criatura nobre, mas como a criatura utiliza suas possibilidades de servir ao próximo, possibilidades essas que estão na mente, no coração, nas palavras e nos próprios braços, no fazer. E o Emmanuel diz: onde estiveres, honra a confiança do Altíssimo que te confiou o refúgio do lar, a beleza da escola, o calor da oficina ou o talento da profissão a que te dedicas. Ou seja, todo canto, todo lugar é um espaço de cada um, que cada um de nós pode utilizar para exercer a sua realeza. Por quê? Porque Deus confiou em nós. E nós muitas vezes fracassamos, traímos essa confiança. Embora Ele ofereça diversos cenários para que a gente exerça com nobreza as nossas melhores virtudes crísticas. O Emmanuel diz: angariar a gratidão dos que te cercam, pelo dever irrepreensivelmente cumprido, é guardar na existência terrestre a magnitude celestial. Engrandece-te assim onde te encontras. Ou seja, todas as vezes que nós somos reconhecidos, somos agradecidos pelo cumprimento do dever da melhor forma possível, com justiça, com equidade, com honestidade, com carinho, com atenção, com devotamento, com abnegação, com respeito, com ética, com dedicação. Todas as vezes que isso ocorre, nós estamos guardando na nossa existência terrestre a grandeza divina, que ele chama de magnitude celestial. E o Emmanuel faz uma sugestão, ele diz: engrandece-te assim onde te encontras. Tanto faz você estar na sua casa, no seu trabalho, em Pernambuco, na Bahia, na China, como médico, como dentista, como gari, como policial, como dona de casa, pouco importa. No lugar que você estiver, onde nós estivermos, façamos o nosso melhor. E aí ele diz: e ainda mesmo que não sejas compreendido de imediato por todos aqueles a cuja felicidade te devotas, retém sob a fronte a auréola da paz, no aconchego da consciência tranquila. Que muitas vezes o que nós fazemos não é imediatamente reconhecido. E por vezes ficamos chateados, melindrados. Puxa, fiz tanto e ninguém percebeu. Mas ele diz que o mais importante nesse momento é ter a consciência em paz de que você fez o melhor. Que você ofertou o melhor que tinha em você. E ele apresenta a razão, o porquê disso. Porque a justiça vigilante te acompanha do alto, verificando-te o esforço e premiando-te o mérito, qual aconteceu um dia ao Rei da Luz e do Amor em seu trono de sangue e lágrimas, coroado de espinhos. Está falando de Jesus. A justiça divina está nos acompanhando permanentemente e ela vê, Deus faz a leitura do mérito que a gente possa conquistar com o esforço que despendemos. E ele Emmanuel apresenta Jesus como um grande exemplo de alguém que fez um tremendo esforço, deu o melhor de si, fez a sua melhor parte e que foi, sem dúvida alguma, acompanhado
pelo seu Pai, Deus, como todos nós o somos. Muitas vezes, a realização de nossas atividades terrenas nos coloca em situações de sangue e de lágrimas, como se tivéssemos também uma coroa de espinhos sobre nossa cabeça. Muitas vezes isso é necessário acontecer. Passamos por isso e devemos passar com galhardia, porque Deus é vigilante e está atento ao nosso movimento nesta seara. E a depender do comportamento que nós tenhamos, nós seremos por Ele reconhecidos com mérito. Agradecendo o carinho da atenção e as boas vibrações emanadas, esperando ter contribuído para o entendimento deste tema, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.